Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Herculano Camoshi, contabilista certificado. Em Angola, ainda existem muitas empresas enquadradas no regime de exclusão e no regime simplificado do IVA. Será que é vantajoso para essas empresas continuar nesses regimes? Ou elas deveriam logo optar para o regime geral? Na sua opinião, qual dos regimes traz mais vantagem para as empresas? Na realidade, isso é que nós vamos abordar nesse vídeo. Antes de irmos ao cerne da questão, vamos fazer brevemente um enquadramento sobre os regimes do IVA em Angola. Existem 4 regimes. Tem o regime de exclusão. Enquadram-se nesse regime os contribuintes, as empresas que no último exercício econômico tiveram um volume de negócio ou operações de importação inferior a 25 milhões de kwanzas. No regime simplificado, tiveram superior a 25 milhões, mas inferior a 350 milhões. E do regime geral, foram aquelas que tiveram um volume de negócio ou operações de importação superior a 350 milhões. E o regime de caixa, no fim do dia, é um sub-regime do regime geral. Mas a pergunta continua: qual então desse regime traz mais vantagem para as empresas? Olhando didaticamente e para o código do IVA, com certeza é o regime geral. Porque, por um lado, nos permite liquidar IVA na fatura. Aqui, nesse regime, as empresas, no fundo, são intermediárias na relação que existe entre o Estado e o consumidor final. Esse consumidor final é que paga o IVA, mas o Estado usa as empresas para arrecadar esse IVA. E, por outro lado, também eles têm essa prerrogativa de deduzirem a 100% o IVA adquirido nos bens ou nas prestações de serviço. Então, no final do mês, o IVA a apurar será a diferença entre o IVA liquidado e o IVA a deduzir. Em alguns casos, as empresas pagam menos IVAs, e até em outros, tem muita empresa até IVA a recuperar. Mas será que essa vantagem seria o único fator que levaria as empresas do regime de exclusão ou do regime simplificado a optarem para o regime geral? Na minha opinião, seria importante para essas empresas do regime de exclusão e simplificado, antes de optar para o regime geral, fazerem uma análise, um estudo da situação financeira da empresa. Começariam logo por se perguntar qual é a regularidade do pagamento dos nossos principais clientes. Qual é o prazo de recebimento do nosso cliente? Será que eles pagam a 30, a 60, a 90 dias? Por que isso é importante? Quando olhamos para o número 1 do artigo 8º do regime da fatura, aí diz que as empresas devem emitir a fatura no 5º dia útil após transmissão de bem ou prestação de serviço. E nós sabemos hoje que o IVA é pago até 45 dias. Se os meus clientes, os principais clientes, pagam a 30 dias, é ótimo nós ingressar para o regime geral. Mas, na sua opinião, o que aconteceria se os clientes pagassem a 60 ou 90 dias? É muito provável que essas empresas estariam a pagar IVA fora do prazo. E pagar IVA fora do prazo vai gerar multa, e a multa é de 25% do IVA em falta, sem falar também dos juros de mora. Quer dizer, provavelmente, isso vai afetar negativamente a tesouraria da empresa. Esse 25% de multa que a empresa paga, talvez seria o valor que elas podiam usar para dinamizar a sua operação. Isso poderia provavelmente trazer mais receita para a empresa. Um outro aspecto também que seria importante levar em conta é a questão do artigo 24º do Código do IVA, fora da exclusão do direito à dedução. Será que os fornecedores, onde a empresa adquire bens ou serviços, dá direito à dedução? Porque, como falamos, uma das vantagens de estar no regime geral é o fato de que podemos compensar o IVA liquidado com o IVA a deduzir. Então, se a maior parte dos meus fornecedores, dos bens que eu adquiro, ou do serviço, não me permite deduzir o IVA, será que seria vantajoso financeiramente nesse regime? Tá? É uma questão de análise. Agora, olhando para o regime simplificado, sendo sincero, não tem muitas vantagens, tem poucas vantagens. Por um lado, esse regime não nos permite liquidar o IVA na fatura, quer dizer que no final do dia a empresa é que paga o IVA. E por outro lado, também a empresa só tem direito a deduzir 10% do IVA suportado, que é muito pouco. Quer dizer que a empresa terá sempre IVA a pagar. Para concluir o vídeo, vimos sim e reafirmamos isso: o regime geral traz mais vantagens para as empresas, mas seria prudente para as empresas do regime de exclusão, do regime simplificado que estão pensando em optar por regime geral, por opção, pensar em analisar a parte financeira. Qual é o prazo médio de recebimento? Se for a 30 dias, como falamos, é ótimo. Agora, se for a 60, 90 dias, seria uma questão de análise, como é que vai afetar negativamente a tesouraria da empresa. E também vimos que é importante analisar sobre o artigo 24 do Código do IVA.
sobre o direito à dedução. A empresa vai ter muito IVA para deduzir ou muito decisiva que nós adquirimos não dão direito à dedução. Então é uma questão de análise. Agora, se gostou do vídeo, deixa o like, deixa o teu argumento também, comenta no vídeo sobre essa temática, mas deixa mesmo o teu argumento. E nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até a parte final do vídeo.